feita a nossa vontade, Senhor, mas a Tua vontade, Senhor, nesse lugar. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos para trazer a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Mateus capítulo 17, versículo 24 até o 27. Mateus capítulo 17, versículo 24. Glória a Deus. Amém? E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem, ela é muito desapercebida por nós, mas se nós prestarmos bastante atenção, ela tem um poder sobrenatural e de ensino também para a nossa vida. Pedro estava do lado de fora da casa, onde Jesus tinha curado muitas pessoas, tinha ensinado muitas pessoas, e Pedro estava do lado de fora. Então os cobradores de impostos chegaram e disseram para Pedro: o vosso mestre não paga as de dracmas, os impostos, as moedas que são escolhidas, são determinadas pelo templo para receber? Então Pedro disse sim. Na mesma hora ele deu uma resposta àqueles cobradores de impostos. Então ele entrou na casa onde Jesus estava. Quando ele entrou, Jesus já antecipou o que ele já vinha falar. Aí Jesus disse: Simão Pedro, o que tu acha? Eles cobram, os reis, eles cobram dos seus próprios filhos ou eles cobram de outras pessoas? Aí Pedro teve a resposta para dar: dos alheios, dos outros. Então, no momento em que ele dá essa resposta, Jesus diz: então, logo os seus filhos, eles estão livres. Não tem como cobrar deles, porque já estão livres. Então, Jesus dá um ensinamento para Pedro dizendo: mas para que eles não se escandalizem, para que eles não fiquem com que nos acusar, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe, e na boca desse primeiro peixe você pega 2 moedas, 2 dracmas, pago por mim e por ti. Aí a história encerra. A gente não vê esse relato, a gente não vê Pedro saindo da presença de Jesus, a gente não vê Pedro pescando, mas cada um de nós tem a certeza que esse fato ele aconteceu. Não é nem preciso Jesus a Bíblia descrever esse fato, porque já tem a presença do Espírito Santo, ela já nos confirma que isso aconteceu, que Pedro ele foi ao mar, lançou o anzol e pegou o peixe e pagou por Jesus e por ele. Então, nessa mensagem existe um grande ensinamento
tanto para Pedro quanto para cada um de nós. Então, Jesus tinha acabado de dizer para eles: olha, o Filho do Homem, ele vai ser entregue aos judeus, aos gentios, ele vai ser escarnecido, ele vai ser humilhado, ele vai sofrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí tem um ponto final, né, da história, e começa a história de Pedro, que eu acabei de ler aqui. Ninguém presta atenção naquilo que Jesus está falando. olha, eu vou morrer, eu vou ser humilhado, eles vão escarnecer de mim, vão fazer tudo o que eles querem, mas só que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, no momento que Pedro está na frente da porta, Jesus está dentro. Pedro está na frente da porta. Quem sabe Pedro estava com uma espada ali, querendo proteger Jesus. Estava com uma espada ali, porque ele era o primeiro sempre de tudo. Sempre ele queria estar na frente. Quem cortou a orelha do soldado mau foi Pedro. Ele estava com uma espada ali na frente da casa, querendo proteger Jesus. Do nada, chegou os cobradores de impostos. Pedro querendo proteger Jesus do lado de fora. Vocês já prestaram atenção quantas pessoas do lado de fora querem proteger Jesus? Eles querem proteger Jesus falando de Jesus, falando das pessoas, falando de pastores, falando de obreiros, falando da igreja que ela não faz a coisa certa, mas eles estão do lado de fora querendo proteger Jesus. Só que sem eles perceberem, eles são atingidos aonde eles nem esperam. E no momento que Pedro está ali tentando proteger Jesus do lado de fora, porque quem é crente não fica do lado de fora, ele precisa estar do lado de dentro para prestar atenção ao que acontece na igreja, não simplesmente para apontar o erro de alguém, mas para estar juntamente com os irmãos sofrendo, porque no amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então Pedro está do lado de fora tentando proteger Jesus, e os cobradores de impostos chegam até Pedro e dizem: e o vosso mestre não paga as de dracmas? Sabe, tinha todos os discípulos ali, mas eles foram exatamente em Pedro. E o vosso mestre não paga as de dracmas? Olha só, existe um mistério nessa palavra, porque eles foram até Pedro. Só que a intenção deles não era atingir Pedro, era atingir aonde Pedro cria. O vosso mestre não paga as de dracmas? Ou seja, o inimigo queria atingir não Pedro exatamente, porque a carne sem crer em Jesus, ela está morta. Então ele queria atingir aonde Pedro cria, aonde ele acreditava em Jesus. Então o inimigo, quando ele vem, ele quer atingir onde você crê, porque se você deixar de crer em Jesus, está perdido. Nós estamos perdidos se nós deixarmos de crer em Jesus. Então o inimigo, ele vem tentar atingir a nossa fé. Ele quer atingir a nossa fé. Mas e aí, tu não é crente? Por que tu está passando por isso? Por que tu está passando por essa enfermidade, por esses problemas, por essa agonia, por essa falta de dinheiro, por essa não ter emprego? Por que tu está passando por isso? Ou seja, ele está tentando atingir a tua fé. Porque a nossa fé não se baseia em emprego, em dinheiro, em nada, em família, em nada. A nossa fé, ela se baseia em Jesus. Glória a Deus. E no momento que ele vem até Pedro, que Pedro, escancaradamente ele diz, sim, sabe, ele tem uma convicção de dizer sim, e essa convicção, ela traz um preço para as pessoas. Porque quando a gente, não, é Deus que está comigo, aí a gente pode ser provado naquilo que a gente fala. Não coloque palavras na boca de Deus. Não diga que Deus falou se ele não falou. Pedro disse sim. Aí imediatamente ele correu para dentro para procurar ver o que Jesus ia falar. Quem sabe ele ia dizer: e aí, Jesus, eles estão me cobrando aqui? Eles estão cobrando imposto de nós, e agora? Só que na hora que ele chega até a presença de Jesus, sabe, quando a gente diz: Senhor, tu tens uma promessa na minha vida, aí tu entra no quarto para falar a mesma coisa: Senhor, tu tens uma promessa na minha vida. Aí Jesus fala: mas e aí? Um dia desse eu cheguei: Senhor, eu queria que tu, por que o Senhor? Aí ele disse assim: o que foi que deu errado na tua vida até hoje?
deu errado na tua vida até hoje? Eu fiquei sem argumento. Porque às vezes está dando tudo certo, só porque alguma coisa saiu do nosso controle, que a gente acha que já está tudo perdido. A gente acha que não tem mais nada, Deus não está mais com a gente. Aí Deus disse: o que deu errado contigo até o dia de hoje? Só porque tu jejuou, orou e não deu certo, tu acha que tudo está no teu controle? Então Pedro estava sendo ensinado pelo Senhor. Então no momento que ele chega até a presença de Jesus, Jesus simplesmente dá um ensinamento a Pedro. Pedro, os filhos do rei, de quem eles cobram os impostos? Pedro tinha a resposta: dos alheios. Jesus poderia muito bem dizer: então, eu sou o filho do rei, vocês são meus discípulos, não precisam pagar impostos, nem eu. Jesus poderia muito bem dizer para eles, para Pedro isso. Mas Jesus disse: não o escandalizemos, para que eles não se escandalizem. Então, Jesus estava preocupado também com os pecadores. Jesus se preocupa também com as pessoas. Jesus se preocupa também com aqueles que estão do lado de fora, com aqueles que não entenderam aquilo que a gente entendeu, aquilo que o Espírito Santo nos revelou. Jesus está se preocupando também com aqueles do lado de fora, não somente com aqueles do lado de dentro. Jesus se preocupa também com os pecadores. Só que Pedro não estava entendendo isso. Sabe o que Jesus manda ele fazer? Manda ele ir buscar um peixe com uma moeda. O problema de Pedro era sempre relacionado a peixe. O primeiro problema de Pedro relacionado a peixe foi o primeiro encontro de Jesus com ele. Ele disse: lança a rede. Ele disse: mas Senhor, nós já passamos a noite toda. Eu sei, eu pesco, eu sou pescador, eu tenho até uma equipe que trabalha com o meu respeito, e vem o Senhor querendo mandar eu lançar a rede. Nós já passamos a noite toda. Aí demonstra que Pedro confiava nas suas próprias forças. Mas quando ele lançou a rede, ele viu que teve produção. Houve multiplicação segundo a palavra de Jesus. E na segunda vez foi exatamente relacionado à leitura, que Pedro vai e pesca o peixe. E a terceira vez que Pedro teve um problema com peixe, que Jesus ensinou ele, foi quando Jesus já tinha ressuscitado e já tinha visto tudo quanto era milagre, já tinha visto Jesus ressuscitar. Agora ele está lá pescando novamente. Largou tudo, aí ele influenciou pessoas a irem com ele. Eu vou pescar. E os outros que olhavam para ele disseram: não, eu também vou pescar. Então vamos. Só que o problema disso, irmãos, é que Pedro já não estava mais ouvindo a voz de Jesus. Porque quando Jesus disse: lancem a rede, que eles lançaram a rede, eles puxaram, ele viu de novo a multiplicação de peixes naquelas redes. Só que ele já não entendeu mais. Ele já não percebeu que era Jesus agindo na vida dele, na vida deles. Aí João fala assim: é o Senhor. Agora ele já precisa de outra pessoa para entender que era Jesus falando para ele. Às vezes é preciso pessoas chegarem para nós e dizer: olha, é Deus que está fazendo. Um dia um ímpio chegou lá em casa e disse assim: irmão, nem lembro o rosto dele, não sei nem se era um anjo que estava lá, porque eu não lembro o rosto dele. Disse assim: irmão, Deus tem te abençoado muito. Irmão, quando eu digo abençoado, eu não sou rico não, é que quando a gente crê que Deus é quem está abençoando e dando para nós, nem sequer uma bicicleta velha, a gente se alegra, não é pelo valor, mas sim por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ele disse assim: olha, Deus tem te abençoado muito, né? Aí eu disse: pois é, né? Aí ele disse assim: sabe, não é porque tu parou de beber, de fumar não, porque tem muita gente que parou de beber, de fumar, parou de sair e não conseguiu ainda o que tu conseguiu. Aí que foi cair a ficha. Sabe por quê? Porque a gente pensa que o que está acontecendo é pela nossa própria sabedoria, é porque Deus está fazendo, porque eu também estou fazendo aqui. Enquanto eu estou fazendo, Deus está abençoando, mas é por causa de mim, não é por causa que é Deus, não, é Deus. Às vezes é preciso vir alguém falar: o que foi que eu já fiz na tua vida? Lembra o que eu fiz na tua vida? Quando tu estava passando por dificuldade, lembra o que eu fiz na tua vida?
tenho 800 reais, irmãos, eu estava pensando em fazer besteira com a minha própria vida. Eu já cheguei a ter mais de 100 mil reais, irmãos. E Deus me deu a capacidade de suportar. E um dia Ele falou para mim: a tua vida é mais importante do que teus problemas. A tua vida é mais importante do que tua dívida, do que teus filhos, do que tua família. A tua alma é mais importante. Então não importa aquilo que a gente está passando, qualquer situação que a gente está vivendo, a nossa alma é mais importante. E Jesus estava tentando ensinar Pedro para ele confiar nele. Ele poderia muito bem dizer assim: Pedro, toma aqui uma moeda, chama Judas, me dá aqui o tesouro, dá uma moeda para Pedro aí pagar os impostos. Mas não, tinha um significado importante para que Pedro entendesse, para que nós entendêssemos também. Então ele disse: Pedro, vai ao mar. A primeira coisa que ele disse: vai ao mar. Ou seja, ele só poderia ver o peixe, ele só poderia ver o milagre se ele fosse ao mar. Às vezes precisa nós sairmos e ouvirmos a voz de Deus: vai ao mar, um lugar de fartura, um lugar onde eu estou te mandando. Então ele sai e diz: Pedro, na hora que tu puxar o primeiro peixe, ele não disse o segundo não, ele disse o primeiro peixe, não perca a oportunidade. Nem sempre vai ter oportunidade. Puxa o primeiro peixe. Então essa oportunidade que nós temos aqui, muitos não têm. Então vamos agarrar essa oportunidade, porque muitos pensam em sair e dar a volta, conquistar o mundo, primeiro fazer faculdade e depois voltar e não ter mais a oportunidade. Porque muita gente pensa que emprego, não porque é um emprego, porque é de Deus, não. Muitas vezes não é. Eu passei 2 anos procurando emprego, depois, nesse momento difícil da minha vida, que eu devia 800 reais, que eu acabei de dizer, chegou meu primo dizendo assim: olha, tem um trabalho para tirar emprego de eletricista. Aí eu, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, eu disse: não. Eu passei 2 anos atrás do emprego, nunca me deram, e agora? Lá eu não vou orar, lá eu não vou buscar Deus, eu não vou para o culto, eu só vou ouvir dia de domingo. Então tem alguma coisa errada aí. Então Deus, pela graça de Deus, Deus me honrou, porque até hoje eu não passei necessidade, passei muita dificuldade, e às vezes passo, ainda continuo, mas eu sei que tem um Deus forte que sempre nos ensina em cada dificuldade, em cada fase da nossa vida, e a nossa vida, ela não se define na fase de nossa vida, mas sim no final. No final. Nunca fique com vergonha do seu início. Nunca fique com vergonha daquilo que você está passando, porque o final só Deus sabe. Porque aquele que negou Jesus diante dos homens que não tinham capacidade de matar, agora se levantou em Atos capítulo 4, levantando contra aqueles que poderiam matar. Eu não posso me calar diante dos homens, porque Deus me enviou. Era isso, Pedro, cheio do Espírito Santo, enfrentando os homens e anunciando a palavra de Deus. E no momento que ele chega até o mar, Pedro lança o anzol, puxa o peixe e pega o anzol. Pega o peixe e tira 2 moedas. Sabe, irmãos, Pedro querendo resolver o problema de Jesus e Jesus querendo resolver o problema de Pedro. Não é, irmão? Muitas vezes a gente quer resolver o problema de Jesus. Não, eu vou fazer porque querendo resolver o problema de Jesus, mas Jesus estava querendo resolver o problema de Pedro. Sabe, na hora que ele puxou, resolve o teu problema, agora tu vai resolver o meu problema, entre aspas, porque não é problema de Jesus, tu vai resolver o meu problema, glorificando o nome do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus resolve o teu problema te dando dinheiro para você pagar a sua dívida. Então, você pegue e pague a sua dívida, você glorifica o nome do Senhor. Você não está sendo uma pessoa injusta, porque você clama a Deus, pede, e na hora que vem, você duvida. E agora? Será que eu dou? Será que eu não dou? Será que eu faço? Deus está te dando, resolva o seu problema, e resolva o problema de Jesus, que é que o nome dele não seja escandalizado, e você está resolvendo o problema de alguém que está precisando também. Enquanto Pedro estava tirando o problema da boca daquele peixe, vou fazer uma analogia aqui. Enquanto ele está resolvendo o problema daquele peixe, ele estava resolvendo o problema dele. Então, quando você resolve o problema de alguém, quando você vai
em busca de fazer a vontade de Deus, ajudar alguém, você está ajudando a você mesmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E no momento, irmãos, preste atenção como tem algo sobrenatural que a gente não presta atenção. Como é que Jesus sabia que tinha um peixe entalado? Uma coisa é algum pescador ir lá, sem a palavra de Jesus, e pega um peixe, olha, então tem uma moeda aqui. Por acaso, o que foi que aconteceu? Coincidência? Aí vai outro, puxa e vê outro peixe e diz: meu Deus, esse peixe aqui está com 2 moedas, exatamente o dinheiro que eu estou precisando. Isso aqui é uma coincidência muito grande. Agora, Jesus enviar Pedro, ele deu uma palavra de Jesus, Pedro vai, quem sabe ele ia reclamando: meu Deus, tem que pegar um peixe ainda, o que será que tem mesmo? Aí na hora ele puxa o peixe e tem exatamente o valor da dívida dele. Ou seja, ele tem uma palavra de Jesus e tem exatamente a dívida dele. Ou seja, às vezes a gente duvida demais para ver, será que é Deus mesmo, irmão, que está fazendo na minha vida? Porque eu estava passando por isso e chegou exatamente. Pedro teve que chegar nesse nível de Jesus mandar ele ver o peixe para que ele compreendesse que Jesus, que ele está no controle de tudo. Na primeira vez que eu fui na convenção para Manaus, eu olhei para o meu banheiro, tinha só um entulho lá. Eu tinha só um banheiro que tinha acabado e tinha outro banheiro lá no meio da casa que estava só um entulho. Falei: meu Deus, preciso de 2.000 para me terminar esse banheiro, mas eu vou para Manaus assim mesmo, depois eu faço. Irmão, desde aquele dia, quando eu vim de Manaus, deu para fazer tudo. Vou te falar uma coisa aqui, irmãos. Quando eu decidi ir, eu falo isso para glorificar o nome do Senhor. O banco me liberou 15.000 de crédito, e ele dizendo assim, que a minha renda mensal era R$1. Eu precisei ver essa renda mensal que estava no contrato. Eles precisam de um contra-cheque alto, não tem contra-cheque. Eu olhei, estava uma renda de R$1. Eles liberaram um cartão de crédito de 15.000. Quando eu cheguei em Parintins, eu precisava ir por Parintins. Quando eu cheguei em Parintins, eu olhei, estava em 30 e poucos mil. O mesmo limite já tinha aumentado. Quando eu voltei, estava mais de 46.000 de crédito. Irmão, eu falei: não, meu Deus, tem que ser. Eu precisei passar por isso. Foi aumentando até eu crer que foi Ele. Foi Ele quem fez isso. Então Jesus sabia que existia um peixe engatado ali, precisando de ajuda. E eu quero finalizar dizendo isso. Será que Jesus não sabe aquilo que está no teu coração engatado? Será que Jesus não sabe aquilo que está aqui no teu peito e não consegue falar? Fala para Ele hoje que Ele vai resolver o teu problema. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Teve um dia aí